justificando a ausência do companheiro vereador Renatinho, esteve ontem participando e assistindo à apresentação do concurso. Hoje já tinha uma reunião pré-agendada, mas eu e Paulo estamos aqui representando a bancada do pessoal. Cabe dizer que, de fato, é fundamental ter um planejamento para que esse planejamento na prática não seja feito pela especulação imobiliária, dessa forma apenas atendendo a demandas de mercado e produzindo uma cidade irresponsável sob o ponto de vista social e ambiental. Então, planejar coletivamente é, primeiro, enfrentar o que já acontece hoje, que é um crescimento desordenado, que atende a especulação imobiliária e causando malefícios para a maior parte da população, especialmente a população de baixa renda. Então, nesse sentido, eu dialogo com a primeira fala. Esse planejamento só pode ser minimamente executado tendo clareza de que é preciso enfrentar os interesses da especulação imobiliária na cidade de Niterói. Concordar muito com a apresentação do plano naquilo que diz respeito à desigualdade social da nossa cidade e como existe uma expansão da rede imobiliária voltada para empreendimentos de luxo e não atendendo às demandas da população. E nesse sentido eu tenho algumas questões e propostas. Primeiro, existe um planejamento, o planejamento é necessário, ele tem um cronograma, ele tem uma previsão de investimentos, de alternativas de investimentos, mas eu quero chamar a atenção aqui para um elemento: urgência. Não dá para tratar a questão dos desabrigados de Niterói sem chamar a atenção para a urgência que se tem na resolução disso. Óbvio que a gestão pública tem que ter planejamento, tem que ter cronograma, não pode ser ingênua. Mas ela também não pode fechar os olhos para uma situação concreta, uma situação de hoje, que é a situação dos desabrigados da cidade de Niterói desde as chuvas de 2010. E nesse sentido, eu não quero solução apenas prolongada visando 2016. Eu quero uma solução urgente e imediata que dê conta da situação subhumana na qual está colocada parte da população niteroense que sofreu com a tragédia ambiental e social das chuvas de 2010. Nesse sentido, eu quero que haja um programa de menor tempo possível para a solução dos desabrigados da cidade de Niterói. Nesse sentido, me preocupa muito quando a própria apresentação indica que um dos problemas para fazer diagnóstico e planejamento é nós não sabermos efetivamente quais são as terras que estão disponíveis para a construção na cidade de Niterói. Nós temos que saber isso. Nós temos que ter planejamento e identificação imediata e urgente destas terras. E eu quero saber quais são as terras que estão fora do setor público, mas quero também saber e quero que haja um mapeamento das terras públicas para que haja construção de habitação popular nessas terras. Dada a urgência da situação, me parece inadmissível nós não sabermos com muita evidência e precisão que terras são estas e onde estão estas terras para dar conta de um problema urgente que aflige a nossa população. Não ter evidência nessa questão me parece muito preocupante. Nesse sentido, da urgência que eu estou tentando colocar aqui na minha fala, quero também saber e perguntar se existe alguma proposta para o terceiro BI e para o quarto GECAM. O que fazer com estes locais? O quarto GECAM já foi fechado arbitrariamente e o terceiro BI funciona em condições subhumanas. Então, quero saber se existe algum projeto dentro desse aspecto de urgência para utilizar esses dois prédios com a finalidade da habitação popular. É uma pergunta que eu faço. E, por fim, também parabenizar a apresentação quando ela fala sobre a importância da democracia, da transparência e da participação social no planejamento de habitação social. E, nesse sentido, cabe uma crítica, porque eu participei de diversos atos com os desabrigados e não vi os desabrigados sendo reconhecidos pelo prefeito desta cidade. Então, a democracia não se faz somente na audiência, que inclusive os moradores do terceiro BI não sabem o que está acontecendo. Então, é fundamental que a democracia seja real e dizer que até hoje o prefeito não recebeu o Comitê dos Desabrigados
nem a associação de vítimas do Morro do Bumbo. Então, este princípio da democracia, da transparência, do controle social neste planejamento é fundamental, inclusive colocando como protagonistas as principais vítimas de um modelo de cidade que se pauta pelo lucro e não pela dignidade humana. Tem que haver planejamento, tem que haver gestão, mas quando se afirma o direito dos pobres e dos oprimidos, também tem que haver urgência.